dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Então, nós vamos parar aí no 17 hoje. Essa é a aula 116 do Evangelho de João. Então, já tem algum tempo aí que nós estamos estudando o Evangelho de João. E hoje nós vamos ver um assunto novo, como eu já falei, mas antes, eu gostaria de dar uma pequena revisão aí do 15, aliás, do 1 ao 10, né? Porque eu estou vendo que tem algumas pessoas aqui que não estavam semana passada. E quem quiser, né, ver mais a fundo sobre esses versículos de 1 a 10, tem as aulas gravadas. Então, vocês podem entrar lá no link e assistir as últimas aulas, todas as 115 aulas. Tá bom? Quem tiver um tempinho aí, 115 só. Só. Então, queridos, na aula passada, nas aulas passadas, né, as duas últimas aulas desses versículos, nós falamos sobre a videira verdadeira, que é Jesus. Hoje, em João 15, nós vemos esse aí, o último eu sou de Jesus. Nós falamos sobre os 6 eu sous, né, demos uma pincelada rápida, porque já foi falado também nas outras aulas. Então, nós demos uma pincelada rápida sobre os 6 eu sou, que Jesus, o próprio Jesus, ele fala sobre ele aí, ele mostra para a gente quem ele é. E o que ele veio fazer aqui através desses 6 eu sou. Então, com essa palavra que Jesus nos dá, desses 6 eu sou, nós podemos ver a importância de permanecer, nós vimos, né, a importância de permanecermos ligados ali em Jesus. Né? Quem é que lembra quais são os 6 eu sou? Vocês lembram quais são os 6 eu sou? Ninguém lembra? Quais foram os 6 eu sou que nós falamos aqui? Então, eu não vou falar. Vocês vão voltar na Bíblia e vão olhar quais são os 6 eu sou. Tá bom? O último é o 7º, que é eu sou a videira verdadeira. Tá bom, queridos? Eu sou a videira verdadeira. E a importância de permanecermos enxertados nesse Jesus, que é a nossa videira. Então, nós falamos lá, né, sobre a parreira, a videira, que ela tem os galhos, tem os ramos, e esses ramos, eles precisam ser limpos para dar mais frutos. Eles precisam ser podados, né? Então, assim, aquele que não produz fruto é podado. Aquele é arrancado, é lançado fora. Aquele que está inerte ali, né, na presença de Deus. Nós falamos sobre as metáforas, né, que tem nessa palavra que nós acabamos de ler aqui agora, que é o agricultor, é a videira, o fruto e o ramo. E nós falamos também sobre a seiva, que não está aí, mas também faz parte. Então, o agricultor, Deus, a seiva é o Espírito Santo, o ramo somos nós, né? Então, nós falamos sobre
cada uma dessas metáforas, que eu não vou me aprofundar muito. E quando Jesus, ele nos limpa, né? Nós somos os ramos, Deus é o agricultor, e ele cuida da vinha, ele que trabalha para que nós possamos, então, produzir. Ele limpa para que a gente dê mais frutos, e mais frutos em abundância. Como eu falei na semana passada, a parreira, se você não podar ela, se você não limpá-la, cada dia, cada ano que passa, ela produz menos e menos até que ela para de produzir. E não dá mais fruto e somente folha. Então, é por isso que nós temos que ser limpos, podados constantemente pelo Senhor, para que nós possamos produzir frutos, e frutos em abundância, e frutos bons através do Espírito Santo de Deus. E esses frutos, nós falamos também que nós devemos produzir em obediência. Amém, queridos? E para isso, né, para a gente produzir e sermos obedientes à palavra do Senhor, nós precisamos ser limpos, como eu já falei aqui, e nós precisamos ser limpos pelo quê que eu falei semana passada? Pela palavra de Deus. Então, é a palavra que nos limpa, é a palavra que nos purifica, para que nós possamos, então, produzir em larga escala e dar bons frutos para o Senhor. Então, quando a palavra vai entrando em contato com o crente, o que acontece? Nós somos transformados. Então, cada dia mais nós somos transformados. Então, quanto mais contato nós temos com a palavra de Deus, mais nós somos transformados, mais nós somos limpos, mais nós somos lapidados e mais nós produzimos. E quanto menos nós temos contato com a palavra, mais nós vamos ficando totalmente sem frutos. Os ramos murcham e aí não serve para mais nada, só para cortar e jogar fora e ser lançado no fogo. Né? E nós falamos disso aí, aquele que é lançado fora, seca e acaba tudo. Né? E só tem um destino para ele, o fogo, né? Que é a perdição mesmo, né? O inferno, literalmente. Amém? Hebreus 12, 10 fala assim, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, a palavra de Deus, né, é o próprio Espírito Santo aí, nas nossas vidas, que produz tudo isso. É a seiva que está fluindo nas nossas vidas aí. Né, como Jesus usou a parreira lá, como nós falamos na semana passada. A parreira foi usada, né, a planta da uva, né, a planta da uva, ela foi usada por quê? Porque eles conheciam essa planta. Eles tinham contato com ela, mas podia ser qualquer outra. Né? Hoje nós conhecemos o quê? Manga, que mais? Laranja, né? Goiaba. Então, poderia ser usado também esses frutos hoje para exemplificar, né, o que nós devemos fazer e ser através de Jesus. E nós finalizamos com a última perícope, que foi o de 9 a 10, né, que já não usa mais aquela metáfora. Né? Agora Jesus vem falar do real. Né? Ele não está mais usando metáfora aqui. Ele vem falar de amor dos discípulos entre si. Ele fala do amor do Pai e dele, né? E aí essas metáforas são cessadas. E ele dirige, então, a realidade de amar e permanecer neste amor de Deus. E guardar os mandamentos dele.
E eu falei também na semana passada que o amor de Deus para com o Filho é o mesmo amor do Filho para conosco. Né? E nós podemos ver este amor grandioso de Jesus, que não só se entregou, né, não só obedeceu a Deus em se entregar por nós, mas também esse amor que ele próprio, né, ele quis ser aquele que iria mudar as nossas vidas. Ele quis fazer parte disso. Amém, queridos? E aí, nós vamos para o próximo versículo, que já é assunto novo, né? Que nós vimos até o 10 na semana passada. E aí, esse versículo aí, ele começa assim: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Esse gozo aí a gente pode substituir por alegria, né? O gozo. Quando a gente fala gozo, né? A pessoa está cheia de alegria, transbordante de alegria. Então, Jesus mostra aí que essa alegria só será completa se tiver na presença dele. Então, nós não podemos, em momento nenhum, sermos cheios de gozo se nós não estivermos na presença de Deus, se nós não estivermos junto, enxertados, permanecermos em amor, porque essa alegria é somente com Ele, é com seu amor. É a palavra-chave aí, ó, permanecer. Lembra que nós falamos o tempo todo de permanecer na presença de Deus, permanecer ligados ao Senhor, enxertados a Deus, enxertados no amor desse Deus, né? A videira ali que Ele usa, nós como os ramos e Ele como a videira, é um enxerto. Né, que nós grudamos ali no Senhor e agora nós vamos permanecer. E permanecer até o fim. 1 João 1,3 vai dizer assim, ó: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhas comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, o que temos visto e ouvido? Vem de onde? Vem de Deus. Vem da palavra. Vem dessa palavra tão poderosa que nos transforma, que nos lapida. Então, através da palavra também que nós temos essa comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com os outros. João 17,13 fala assim, ó: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Então Jesus aqui, ó, estava falando que ia para perto de Deus. Agora ele não estaria mais ali de corpo presente com os discípulos, com os apóstolos. Ele não estaria mais de corpo presente com a gente. Mas ele estava deixando ali um legado, que era o amor. Amém, queridos? Porque o gozo só é completo, a alegria só é completa em nós mesmos, se nós estivermos ligados a Cristo Jesus. E isso nós temos que entender. Isso nós temos que entender, porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas eu sou feliz. As pessoas lá do mundo, né? Elas falam, eu sou feliz. Elas acham que elas realmente são felizes. Elas têm uma família, né? Têm dinheiro, têm um emprego bom. Elas se acham realmente que são felizes e têm um gozo completo. Mas nós sabemos que isso tudo é passageiro. Aquilo que é produzido aqui na terra vai ficar. Mas aquilo que é produzido no céu vai nos acompanhar para sempre. Assim, nós não vamos levar nada dessa terra. E é por isso que o nosso gozo, a nossa alegria, é completa somente em Jesus.
em mais nada e em mais ninguém. E é isso que o Senhor Jesus vem falar aqui para os seus discípulos e traz hoje para a gente. Você quer ter um gozo completo? Você quer ter alegria completa que não passa, mesmo que você esteja passando por situações difíceis? É claro que vai ter momentos que nós vamos nos entristecer. Isso é normal do ser humano, nós somos humanos, nós passamos por problemas, nós passamos por dificuldades, nós passamos por coisas que traz tristeza para o nosso coração. Mas a alegria, ela deve ser constante. A tristeza, ela é passageira. Nós nos entristecemos com alguma situação, mas quando nós temos o gozo em Cristo Jesus, a alegria em Cristo Jesus, isso não nos abala. E nós somos fortalecidos por Cristo e pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Versículo 12 e 13. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Lembra que eu falei que naqueles versículos passados lá, tudo que nós estudamos, né, até o 11 ali, a palavra de ordem era o quê? Ninguém lembra. A palavra de ordem era permanecer, né? Permanecer em Jesus, permanecer enxertados, permanecer grudados. Igual Carol leu na semana passada. Aquele que permanecer até o fim. Então, não adianta você permanecer só até hoje. A não ser que o fim seja hoje. Né? Mas, aquele que permanecer. Então, a palavra de ordem era permanecer. E agora, nós já vimos aqui outra palavra de ordem, que é o amor. Então, além de permanecer, Jesus nos dá outra ordem aqui. O amor. E aí, nós vemos assim, permanecer lá não é uma ordenança, né? Você tem livre-arbítrio, você pode permanecer ou não. Só que aí nós vamos ver mais para frente aqui. Com tudo que nos mostra a palavra de Deus, que permanecer agora, ou que essa palavra de ordem agora, que é amor, é uma ordenança. E aí, os discípulos agora, eles já devem responder a Jesus. Como que eles devem responder a Jesus aqui, neste versículo? Eles devem responder a Jesus em amor. Né? Que agora a palavra de ordem é amor, mas obedecer a Jesus em amor, mas amor com obediência. Então, obediência em amor. Então, não basta ser um ou outro, tem que ter os dois. É obediência ligado ao amor. Os dois caminham juntos. Não tem como ser um sem ter o outro. Amém, queridos? Vocês entendem isso? Não tem como ter um sem ter o outro. Não tem como. É impossível. Você obedece por amor. E você ama. Porque você está obedecendo a palavra de Deus. Então, assim, um completa o outro. Não tem como andar separado, não. Amém? Então, essa resposta aqui que os discípulos precisam, então, dar ao Senhor é uma resposta em amor. Mas, seguindo esse versículo aqui, ameis uns aos outros, a gente pode ver que é um amor fraternal. Olha o que João 13, 34 diz. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então, como eu falei, agora isso é um mandamento. Por ser mandamento, eu tenho escolha? Não, é um mandamento. Eu tenho que cumprir.
esse mandamento. Jesus está me ordenando a fazer. Né? Mas se eu quero permanecer em Cristo, eu tenho que cumprir os mandamentos em obediência e amor. Amém? Então, quando nós vemos, foi até o professor Pavão que falou aqui sobre Pedro, né? Pedro, ele se oferece lá, né, para Jesus. Não, Jesus, eu morro pelo Senhor. Não foi assim que Pedro falou? Eu morro pelo Senhor. Mas Jesus já sabia. Pedro não estava preparado. Pedro não estava preparado nem para seguir ao Senhor naquela situação lá. Piorou para morrer pelo Senhor. Não é verdade? Porque Jesus falou, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Mas Pedro, ele acreditava fielmente que ele morreria por Jesus. Como nós muitas vezes acreditamos também fielmente que nós morreremos por Jesus. E nós temos que parar e atentar para isso, porque muitas vezes nós estamos vivendo um engano nas nossas vidas. Foi falado aqui numa escola bíblica, eu não lembro qual, mas eu acho também que foi do professor Pavão, sobre você negar Jesus ali naquele momento crucial, se você nega ou se você não nega. Mas quando coloca um revólver na cabeça de um filho seu, você nega Jesus ou eu mato seu filho? E aí? Eu nego Jesus? Ou eu deixo matar meu filho? Isso é uma coisa que é sobrenatural. Isso é sobrenatural. Quando foi falado aqui, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, colocar um revólver, ou o que for, né, que a gente vê aí, esses mártires de hoje, né, que são mortos com faca, com tiro, né, esses vídeos aí que a gente tem visto hoje, né, as pessoas ali sendo mortas, literalmente. Por quê? Porque escolheu amar a Deus. Escolheu servir e crer até o fim. E permanecer até o fim. Não importa se é minha vida que vai ser perdida, ou se vai ser a vida do meu filho, ou se vai ser a vida do meu amigo, ou se vai ser a vida do meu esposo. Não importa. E aí eu comecei a pensar, Jesus, será que eu te amo a esse ponto de ver minha filha sendo morta e eu não te negar? Então, isso são coisas que nós temos que pensar. Quem não tem filho aí não entende, né? Que o amor de um filho é o maior amor que nós temos terreno. E nós não devemos amar os nossos filhos mais do que amamos a Deus. Deus é primeiro lugar nas nossas vidas. Então, o maior amor é para Deus. O primeiro mandamento da lei de Deus. E depois vem os outros, que é o segundo mandamento. Né? Então, como Pedro ali falou que morreria por Jesus, fica aí como eu posso dizer, esse pensamento que eu tive, né, essa reflexão que eu tive, para que vocês tenham também. Né? E quem não tem filho, né, eu posso colocar aí um sobrinho. Né, posso colocar Lanuce com os sobrinhos dela, que ela é apaixonada, né? Todo mundo vê isso. Bárbara com os sobrinhos dela, né? E aí? Vocês dariam a vida do seu sobrinho ali? Trocariam por Jesus? Né? Então, como Pedro, nós somos muitas vezes. Nós falamos, não, Jesus, nós vamos até o fim com o Senhor. Mas na hora H, o que nós vamos fazer? É por isso que nós precisamos dessa palavra, queridos. É por isso que nós precisamos estar firmados nessa rocha que é Jesus.
Porque nos últimos dias, se nós formos passar por isso, se o Senhor permitir que nós passemos por isso, pode ser que nós não vamos dar conta. A não ser que nós estejamos totalmente ligados, totalmente lapidados e totalmente transformados por essa palavra, porque nós sabemos que a morte aqui não é o fim. E quando nós entendemos que a morte aqui não é o fim, quando nós entendemos que este mundo aqui não é nosso, mas o que é nosso foi preparado por Jesus. Aí sim, nós conseguimos. Nós conseguimos sim. Colocar Jesus em primeiro lugar em tudo nas nossas vidas. Acima de todas e de tudo. Amém? Então, que nós não sejamos como Pedro. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. Com os seus amigos lá do passado. E com seus amigos aqui do futuro. Aqui do presente, né? E com os que virão ainda. E que nós possamos firmar nessa palavra que é Jesus. Para no dia mau, nós possamos suportar cada coisa que vier contra nós. Amém, pastor? Bom dia. Eu estava meditando aqui que eu quero voltar no verso 11, que diz assim, eu tenho dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Que gozo é esse que Jesus disse? Para que o meu gozo esteja em vós. Jesus estava sentindo naquele momento a alegria de estar servindo a Deus, negando a si mesmo e fazendo a vontade de Deus, né? E ele diz assim ainda no verso seguinte, o meu mandamento é esse, que ameis uns aos outros. Não, é no 10 que eu quero dizer. Se guardares os meus mandamentos e permaneceis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, para que o gozo seja completo, é guardar os mandamentos, é permanecer no amor. Quando ele diz aí no 13, ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Ele deu a sua vida, mas o sacrifício dele é um sacrifício vicário e definitivo. Quando ele diz que ele nos dá um novo mandamento, é que nós amemos uns aos outros, no cuidado, no zelo, suportando, carregando as cargas uns dos outros, ensinando, testemunhando e vivendo em comunhão uns com os outros. Porque assim como ele tinha comunhão com o Pai, e permanecia no amor do Pai, assim é que nós temos que viver como igreja. E ele ainda mostra isso que, no outro verso aqui, ele diz no 14, e vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Não é só de palavras, é de atitudes, de ações e obediência. É o que nós precisamos observar a palavra de Deus, que ela nos ensina, nos norteia, nos dá direção, e para que nós possamos alcançar o objetivo de ser cada vez mais cumprindo o nosso objetivo, que é de servir a Deus. O nosso propósito aqui é de amar um ao outro. Não é fácil amar um ao outro na igreja, que são pessoas formadas de família diferente, de pessoas diferentes, de culturas diferentes, mas Deus nos deu esse mandamento, que o que nos une é o Espírito Santo. Todas as nossas virtudes, elas têm que superar os nossos defeitos. Eu olhar para a pastora Linde, para a Lanúcia, olhar para ela, não os defeitos dela, mas as virtudes.
E como ela pode ser usada por Deus. O potencial que ela tem. E a vontade e a obediência dos mandamentos e permanecer no amor de Deus. É isso que nós temos que olhar. Para nós possamos estar obedecendo o que Jesus Cristo. Vós sereis meus discípulos se fizeram o que eu vos mando. Amém. Então, queridos, ninguém tem maior amor do que esse. Amor maior que dar a vida. Né? Igual, tem gente aí que fala que ama, né? Dá a vida, mas na hora do vamos ver, não ama e não dá a vida. Né? Carol quer falar ali. Então, nós temos que nos atentar no nosso coração para isso. Esse amor que vem de Jesus e para Jesus, da mesma forma que Jesus nos deu, nós temos que transbordar. Isso é que ele espera de nós. Né? É o que ele vai cobrar de nós agora. Esse amor que é tanto vertical quanto horizontal. Amém? Pode falar, Carol. Paz, irmãos. E essa questão do amor, quando nós amamos alguém, o maior ato de amor que nós podemos fazer é orar por essa pessoa. Como você acabou de lembrar aí, Carla, hoje, enquanto nós estamos aqui sentados, existem pessoas sendo torturadas e mortas por causa do nome de Jesus. E todos os dias, nas minhas orações, eu coloco a igreja sofredora, porque o meu coração sangra de saber que enquanto eu posso gritar o nome de Jesus, tem pessoas que estão sendo mortas e torturadas. E nós muitas vezes passamos o dia sem ler a palavra. Existem pessoas que têm uma página da Bíblia escondida e se apega àquilo. E a igreja brasileira, a igreja ocidental é livre. E muitas vezes não valoriza. E eu gostaria de pedir à igreja para que incluíssem em suas orações. Porque nós não podemos, muitas vezes nas minhas orações, eu peço ao Senhor que dê escape. Mas nós sabemos que muitas pessoas elas não terão essa chance de escapar, como nós já ouvimos tantos relatos. E a oração dessa igreja, quando a gente tem notícia, e eu recebo umas revistas de uma missão mundial, eles pedem para que a gente ore, para que eles suportem fiéis até o fim. Isso que você acabou de falar aí, Carla. De entregar a minha vida. Então, eles não pedem para cessar a perseguição, nunca. As orações sempre eles pedem. Orem para que nós possamos suportar até o fim. Porque eles não querem perder a salvação no último momento, no momento de sofrimento, de dor, de coisas que a gente não pode nem imaginar, gente. Então, eu peço que a igreja inclua em suas orações, porque amar... a gente vive aqui, isso para nós é uma realidade tão distante que às vezes a gente nem acredita que isso existe. Tem gente que não acredita que isso exista. Tem pessoas que acham que isso não é verdade. E é muito doloroso saber que tem pessoas morrendo por amor a Jesus e às vezes a gente não ora. Nem tem coragem de orar por essas pessoas. Então que a igreja ore e peça ao Senhor para que fortaleça esses irmãos, para que esconda esses irmãos, para que sustente esses irmãos. Eu sempre peço ao Senhor que o Espírito Santo que repousou sobre ele na hora da cruz do Calvário, que repouse sobre esses irmãos, para que eles suportem, para que eles possam ver a glória, assim como Estevão viu quando era apedrejado. Porque se não for no Espírito Santo, a pessoa não vai suportar a dor física, porque muitas vezes é algo insuportável mesmo. Então que a gente ore por essa igreja sofredora no mundo todo. Tem muita gente sofrendo, inclusive quando o Lindy falou que na Irlanda, lá onde que Dani está, eles não podem falar explicitamente do evangelho, para mim foi uma surpresa, porque eu não sabia que na Europa existia países em que as pessoas não podiam falar. Eu achei que tinha a mesma liberdade que aqui na América. E olha só que coisa interessante, eles também não vão poder falar de peito aberto sobre Jesus lá. Então a gente também precisa sustentá-los em oração, para que eles tenham sabedoria e estratégia que o Senhor dê a eles, porque... para nós é muito distante, mas o Senhor ama tanto essa igreja sofredora, tanto, e a gente às vezes nem sabe que isso existe, tem pessoas que não sabem. Então que a igreja coloque em suas orações a igreja sofredora, porque essas pessoas têm dado a vida por Cristo todo dia.
E nós aqui nem orando, nem abrindo a Bíblia, nem fazendo nada, uma vergonha, esse evangelho que a igreja brasileira vive, infelizmente. Né? Só Deus para ter misericórdia. Carla, é bem interessante, gente, colocando aí. Primeira coisa, o foco nessa palavra mandamento, né? Ou seja, não é uma sugestão de Jesus a respeito do que ele está pedindo ali. O que ele está colocando para a gente é um mandamento. Porque a gente, às vezes, se gaba de seguir os 10 mandamentos, né? Ah, eu não roubo, eu não sei o quê, ou seja, eu estou seguindo. Mas e os mandamentos de Jesus? Alguns falam o mandamento de Moisés, né? Veio de Deus, com certeza, não estou criticando. Mas existe um mandamento de Jesus. Uma coisa que Jesus ordena que os seus seguidores façam. E o engraçado é que ele fala, amai-vos uns aos outros. Ou seja, ele está nos mandando amar uns aos outros. E ele vai colocar o exemplo dele, que nem eu amei vocês. Ou seja, e logo depois ele vai explicitar mais ainda o tipo de amor dele. É um amor de sacrifício. O que você tem feito por essa pessoa do seu lado? Essa pessoa, gente, porque às vezes a gente, igual a Carol, ela tem uma visão ampla, um coração missionário. Mas muitas vezes a gente não está cumprindo o amar o irmão aqui, que às vezes pisou no seu pé, ou falhou com você, e você não consegue nem perdoar. E a gente impede a ação do Espírito Santo por falta de comunhão. A gente impede a ação do Espírito Santo por orgulho, besta. Porque eu não concordo com alguma coisa que esse irmão pensa diferente de mim, ou porque ele errou comigo. E daí? O amor de Jesus é de entregar. É claro, gente, igual eu falei, ele coloca o nível máximo. Só que, beleza, eu estou aqui, mas eu tenho que estar caminhando para o amor, para o tipo de amor de Jesus. Entendeu? Hoje talvez eu não consiga amar a vida da Natália, da Manu, do Rian, que nem Jesus amou os seus amigos, se entregou por nós. Mas eu tenho que, amanhã, estar amando um pouco mais, a ponto de entregar, às vezes, poxa, eu sei que o cara está passando dificuldade, eu vou entregar ali, às vezes é uma questão financeira, às vezes é lembrar ele oração, às vezes é perdoar, porque ele falou, sem que ele tenha que pedir perdão, eu falo assim, cara, está perdoado. Às vezes é não colocar o nome da pessoa numa fofoca. Isso é que é amar, gente. Porque às vezes a gente não resiste nem isso. Estou com raivinha e agora eu vou trucidar o irmão na fofoca. A gente nunca vai chegar no nível de entregar a vida por Jesus se a gente não consegue entregar a vida pelo irmão. Uma coisa básica, gente. Se eu não estou conseguindo parar de fazer fofoca com o nome dele, você acha que eu vou morrer por onde? Sabe, a gente tem que parar de ser criança da fé, achar, romantizar, eu vou entregar a minha vida. Cara, você não está fazendo o básico. Começa a fazer o básico e talvez um dia, quem sabe, quando a perseguição vier e o Espírito te cobrir, você vai conseguir fazer algo heróico como os heróis da fé. Hoje, a sua tarefa de hoje é olhar com sensibilidade para o irmão, é tentar ajudar ele, é amar ele. Perdoa, faça algo por ele, gente. Faça algo. Entendeu? Para de amar de boca. E para isso, né, Diego, nós temos que ser lapidados pela palavra do Senhor. E pelo Espírito Santo de Deus, que é a própria palavra de Deus. Então, nós só vamos conseguir fazer tudo isso aí que você falou através disso aqui que nós temos totalmente disponível em mãos, todas as páginas. Não é uma só escondida, ou uma bíbliazinha rasgada, escondida ali no fundo do armário, escondida na pedra no chão da casa. E nós não vamos conseguir nada disso se nós não nos colocarmos diante de Deus. Como Carol falou muitas vezes, nós não lemos a Bíblia durante o dia, nós não oramos. Como que nós queremos enfrentar o dia mau? Como que nós queremos falar para Jesus, como Pedro falou lá, ó Jesus,
Olha eu aqui, eu morro, viu? Não morre, não. Eu não morro nem pelo meu irmão, piorou por Jesus. Pelo irmão que eu estou vendo aqui, ó. Imagina por Jesus que eu não vejo. Não é a verdade pura? Então vamos ler a palavra todos os dias, vamos meditar na palavra todos os dias. Ah, mas eu não tenho tempo. O que você faz de meia-noite às 5 da manhã? Vai ler a palavra, vai orar, vai falar com Deus. Aí vamos fazer igual os professores falam, não é assim, professor de cursinho? Fala de jeito, o que você faz de meia-noite às 6 da manhã? Eu durmo, então vai estudar, porque o outro está estudando. Então vai ler a palavra, vai falar com Deus, vai meditar. Porque é assim que você vai ser transformado, ser lapidado. Se você não tem tempo durante o dia, nós devemos tirar o melhor de nós para o Senhor. Nós devemos tirar os primórdios. É o primeiro. Nós não estamos fazendo isso, nós estamos deixando o último para o Senhor. E isso é uma coisa que vai nos levar a ser cortados, a tirados da videira. Vai nos levar a isso. Se nós não persistirmos em permanecer, nós vamos ser cortados da videira. Nós vamos ser tirados. E aí, o nosso destino vai ser o fogo. Porque não tem mais seiva. Né? E muitas vezes nós estamos vivendo dentro da igreja sem a seiva. Porque nós não estamos dando valor àquilo que o Senhor Jesus deixou para a gente de mais importante hoje, que é a palavra dele. Para que nós possamos, então, chegar até ele. Pode falar, pastor. Hoje a gente vê assim, todo mundo falando em amor. Né? Mas o amor, ele não é só de palavras. Esse amor que Jesus diz, que eu vos digo, um novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros. É amor de atitude e de ação. Porque essa é a característica da igreja que ela tem que ser demonstrada. Porque lá em João 13, 34, diz assim, um novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, também vos ameis uns aos outros. Agora diz, nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor um para com os outros. É a característica da igreja. É isso que a igreja tem que... É amar, não só de palavras, mas tem que ter ações, amor, igual Carol falou, orar a igreja perseguida, evangelismo, estar procurando conhecer a palavra de Deus, servindo os irmãos, ajudando, compartilhando e até mesmo admoestando cada um daqueles que às vezes estão fora dos princípios, chegavam, não, você pisou na bola, não está legal. Né? A igreja é isso, amor é isso, que a palavra de Deus diz, quem ama, corrige. E nós precisamos demonstrar isso. Agora, se nós vivermos como igreja aqui, reunimos aqui, agora cada um toma conta do seu umbigo, querido, amar um ao outro é saber a necessidade de um do outro, cuidar um do outro, estar compartilhando alegrias e tristezas e os mesmos fracassos de uns com os outros. Porque nós somos um corpo. O corpo, ele sente, quando uma parte do corpo não está bem, todo o corpo sente. E muitas vezes nós ficamos tão alheios ao que o irmão está passando, a dificuldade que o irmão está... isso não é problema meu, ele é que causou isso. E muitas vezes nós estamos fora do que Jesus Cristo diz, que nós temos que permanecer no amor dele, assim como ele permanece no amor do Pai. Que o Pai nos amou de tal maneira que deu seu Filho para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Amém. Então vamos tirar as nossas primícias aí para o Senhor. Amém, queridos? Que seja o primeiro do nosso dia, o primeiro das nossas vidas, o primeiro de tudo para o Senhor Jesus. E vamos dar continuidade aí aos versículos. Versículo 14 e 15 agora. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando.
Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Olha que versículos interessantes aí, que o Senhor vem nos coloca aí como amigo deles, como amigo dele. Ele vem falar para a gente que a amizade cresce no decorrer da convivência aí. Não é? Porque antes, eu acho que eu coloquei um versículo aqui, deixa eu ver. Acho que João 12, 26, diz assim, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, lá em João 12, o versículo 26, Jesus está falando aí, se alguém me serve, é meu servo. Mas agora, aqui em João 15, ele já vem falar para a gente que ele não chama, né? Ele fala lá para os discípulos e para nós aqui também, ele não está nos chamando mais de servo, mas de amigo. Por quê? Porque essa convivência que ele teve o tempo todo ali com os discípulos, ensinando, os discípulos andando com ele, e agora não é servo mais, por quê? O servo não sabe nada do seu senhor. O servo só vê ali e faz o que o Senhor manda. Ele não está lá querendo saber o que o Senhor está fazendo ou deixando de fazer, mas o amigo, ele convive, ele sabe da intimidade do outro. E é por isso, queridos, que nós temos que viver isso como igreja também, porque Jesus nos ensinou, como o Diego falou. É pensar no outro, é perdoar. Né? Às vezes nós estamos assim, muito atrelados a coisas que não importam. Nós estamos dando valor, a palavra certa, nós estamos dando valor a coisas que não importam. E o que verdadeiramente importa, nós não estamos valorizando, que é a amizade. Não é só o irmão tal, o irmão qual, não. Somos amigos em Cristo Jesus, nós temos que ter essa amizade. Aí vem também os mais chegados, né? Como Jesus também tinha. Mas como igreja, nós temos que estar unidos como amigos. Amigos verdadeiros, que cuidam do outro, que pelejam um pelo outro e que não fiquem dando valor a coisas pequenas. Mas que nós possamos estar unidos para crescermos na palavra do Senhor e irmos além. Pode falar, Diego. Eu entendo que todos aqui querem ser amigos de Deus, certo? Quem quer ser amigo de Deus aqui, fala amém. Verdade? Mas eu gostaria de enfatizar, vós sereis meus amigos, se. Agora o se está condicionado ao versículo anterior, gente. Se obedecerem o mandamento, não é as 5 dicas gospel de viver uma vida legal, não. É o mandamento de Jesus de amar uns aos outros. Por isso que congregar é importante. Como que você vai obedecer ao mandamento se nem congregar você congrega? Pô, não tem muito cristão aí que é cristão dentro de casa? Vai congregar. Como que você vai obedecer esse mandamento? Como é que você vai amar? E o amor se prova até nas dificuldades, principalmente nas dificuldades. Porque aí é amor de verdade. Quando sai faísca, né, no relacionamento ali, que eu não gostei de uma coisa que alguém fez comigo, ou vice-versa, e aquilo é superado pelo amor que nós temos em Jesus. E aí, se eu obedeço esse mandamento, aí não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. A gente canta muito isso. Mas ser amigo de Deus mesmo, ser amigo de Jesus mesmo, tá aí o caminho de ser amigo de Jesus. Não vai ser fácil. Mas compensa, sabe? Compensa demais ser amigo de Jesus. Então, como o Diego falou aí, né, essa amizade cresce conforme a obediência no mandamento dele, né, que para amar. Então, Jesus é o nosso modelo em tudo. Então, como ele é o nosso modelo em tudo, ele é o nosso modelo de amor. Então, quando vivemos em comunhão com Jesus, nós conseguimos
atender este mandamento. Nós conseguimos viver esse mandamento. Natália quer falar. Há um tempo atrás, a gente estava estudando no grupo de jovens sobre as linguagens de amor. E aí nós descobrimos juntos que, justamente através desse versículo de João 15, que a linguagem do amor de Deus é a obediência, como a pastora Carla falou, porque ele deixa bem explícito, né? Não é muito mistério, não. Vocês vão ser meus amigos se vocês fazerem o que eu mando. Vão saber que vocês me amam se vocês amarem uns aos outros. Então, a linguagem do amor de Deus, a gente chegou a essa conclusão de que é a obediência. Então, Deus vai se sentir amado por nós quando nós obedecemos as coisas que Ele fala. E aí, de uma maneira bem semelhante, a gente entende que nós precisamos amar as outras pessoas e Jesus segue falando, já não vos chamo servos, porque servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, nós temos a linguagem do amor de Deus, que é a obediência, e o servo obedece ao seu senhor, mas a partir do momento que você passa a obedecer a ele, então você deixa de ser servo para assumir um posto de amigo, porque ele se sentiu amado por você, então, poxa, esse cara é meu amigo. E aí nós entendemos também que o amor, ele existe, ele é de uma maneira que, como é que eu vou falar isso? A maneira que você vai amar a Deus não é pelo conceito que a gente entende de amor, mas pelo conceito que Deus está colocando que é amor. Então, a maneira que eu tenho que amar a pessoa não vem do meu conceito de amor, mas da maneira que a pessoa vai se sentir amada. Então, eu tenho um conceito de amor que eu estabeleci para mim e eu me sinto amado dessa forma. Só que, às vezes, não é o mesmo conceito de amor que a minha mãe tem. E aí eu vou ficar a minha vida toda amando a minha mãe do jeito que eu acho, que eu gosto de me sentir amado dessa forma. Só que ela não está entendendo, nós não estamos falando na mesma língua. Então, se a gente tem que amar os nossos irmãos, porque Deus falou que a gente tem que amar os nossos irmãos, a gente tem que tentar, por amor mesmo, entender qual é o idioma que ele está falando, a fim de eu amar ele de um jeito que ele entende. Não adianta a vida toda eu vou ficar amando o Luiz do jeito que eu quero que me ama. Mas o Luiz não sente amor, isso não é amor para ele. Ele não está entendendo isso. Então, cabe a gente um exercício de desegoísmo, né? Entender que não é só o meu conceito de amor que existe, porque a partir daí eu consigo amar o meu irmão. E eu amando o meu irmão, minha mãe sempre fala que a coisa que mais deixa ela feliz é quando as pessoas fazem as coisas não por ela, mas para nós. Então, se você pega e você faz uma coisa para um filho de Deus se sentir amado, olha o tanto que você chega nele. Amém. E quando a gente vê também esse amor de Jesus aí, não só esse amor sacrificial que nós sempre falamos, mas olha aí o final do versículo. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Então, o Senhor Jesus também, ele nos fez herdeiro, co-herdeiro com ele, dos mistérios de Deus. Então, nós temos conhecimento dos mistérios de Deus através de Jesus que nos deu. E nós somos co-herdeiros também com Ele, com tudo. A vida eterna que Ele nos prometeu. Então, esse amor de Jesus não foi só o amor sacrificial para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, mas também para receber aquilo que Ele tem recebido, Ele tinha recebido, né, quando veio aqui na Terra, falando no presente, né, lendo na palavra, aquilo que o Senhor tem recebido do Pai, Ele também tem nos dado. Amém, Diego? Pode falar. Eu acho interessante também, assim, seguindo a sequência, né? Ele estabelece o mandamento e fala o que é esse mandamento, amar uns aos outros. Ele fala que o produto da obediência desse mandamento é se tornar amigo dele. São os meus amigos. Só que ele fala da recompensa de ser amigo dele, que é revelação. Você vai começar a ser revelado de coisas espirituais.
de Deus, de Jesus. Então são situações, você abre a sua visão espiritual a partir do momento que você se torna um amigo de Jesus. Então você começa a ver as coisas, você começa a ser, não ver só por ver, talvez ver para ser um agente de transformação, porque a gente consegue perceber, tem uma situação, das pequenas às grandes, né? Uma situação ali onde eu posso interceder e ajudar. Por quê? Porque eu recebi de Jesus, estou triste com essa situação. E aí eu posso fazer algo, posso orar, eu posso participar, eu sei lá. Mas eu vejo assim como, é muito lindo esse trecho, porque ele vai dando um crescimento, uma progressão no nosso relacionamento com Jesus, né? Ele traça o mandamento, a partir do mandamento que é amar uns aos outros, né? Um mandamento onde a gente derrama aquilo que a gente sente por Jesus, às vezes numa pessoa, né, que está próximo da gente, os nossos parentes, nossa família, os nossos irmãos da família da fé. Tornamos amigos de Jesus e agora nós começamos a receber de Jesus revelação, né? Como Isaías no trono do Senhor, lá ouvindo o conselho do Senhor, a quem eu enviarei? É só os amigos que vão ouvir isso. A quem eu enviarei? Igual como eu falei, né? O servo, ele faz aquilo que o seu senhor manda, mas o amigo, ele participa da intimidade. O amigo está presente em todos os momentos. O amigo vai na casa, o amigo come na mesa, o amigo dorme na mesma cama. Quantas vezes eu já não fiz isso com uma amiga minha? Dormimos na mesma cama, contamos os problemas uma para a outra, né? Quando eu era solteira, né? Depois que eu casei, acabou. Aproveitem, viu, meninas? Ir para casa das amigas, conversar, porque depois que casa não tem isso mais não. Aí você tem que dormir com seu marido todos os dias. Né? Mas é uma coisa boa, né? A amizade. Porque se não fosse, Jesus não estava falando para a gente ser amigo. Né, e participar juntamente com os amigos dessa mesa. Né? Nós participamos da Santa Ceia, né, na mesa com o Senhor, com os amigos. Né? Então, tudo com os amigos e com Jesus. Tá? Amizade saudável, amizade que te conduz até Cristo. Não é a amizade que vai te levar para o caminho da perdição, não, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então, que tenhamos amizades saudáveis. Tá bom? Pastor? Quando a gente fala de amizade, quando ele diz, eu vos tenho chamado de amigo, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Isso se chama relacionamento, intimidade. Né? Se eu disser assim, eu conheço Diego, ele é marido de Carla, é um homem estudioso da palavra de Deus, tem 2 filhas, é filho do irmão Elton, eu conheço. Mas se nós tivermos uma relação de intimidade, de amizade um com o outro, eu vou saber os sonhos, as vontades, os desejos, os defeitos dele, né? Que todos nós temos. Isso se chama relacionamento, intimidade um com o outro. Porque a palavra de Deus nos ensina isso, que amigos mais chegados do que irmão, diz lá em Provérbios. Né? Tem coisa que você confessa para o seu amigo que você não fala para o seu irmão. Né? Porque isso se chama identificação um com o outro. Conhecer um outro, respeito, características, poder ter essa conexão um com o outro. E quando Jesus disse assim, tudo que eu ouvi do Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Igual a pastora falou, já pensou? O que ele ouviu do Pai, ele fez conhecer. A revelação, tudo de bom, ele nos fez conhecer, nós conhecemos esse relacionamento. E nós precisamos, então, crescer na graça e entender o amor de Deus e permanecer no amor de Cristo. Amém. Quando nós pensamos também naquela parte lá de João, né, que se reclina no peito de Jesus. Então, isso é uma coisa maravilhosa que nós devemos buscar para nós. Né? O discípulo a quem Jesus amava. Né? Imagina Jesus falar isso, né, para nós hoje. Né? Falar,
Rosângela, a discípula a quem eu amo. Olha para vocês verem. Que coisa maravilhosa. Ouvi isso da boca de Jesus. E nós temos ouvido isso constantemente, né? Com os feitos maravilhosos que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Só que nós estamos nos voltando, assim como João se voltava para Jesus, e ele podia ser verdadeiramente o discípulo amado de Jesus, porque obedecia e amava e fazia aquilo segundo a vontade do Senhor. Então, que nós possamos nos inclinar nos peitos de Jesus nesta manhã. Que nós possamos nos inclinar verdadeiramente e perguntar para o Senhor, no ouvido dele, como João fazia, né, que nós estudamos aqui nas aulas passadas. E isso é excepcional. Isso é excepcional. E para a gente finalizar, os versículos 15, 16 e 17, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aqui, Jesus está nos mostrando, nesse versículo 16, que ele foi quem nos elegeu. Não fui eu que escolhi Jesus, não fui eu que fui atrás de Jesus, mas foi Jesus que me encontrou. Foi Jesus que veio atrás de mim, foi Jesus que me resgatou, foi Jesus que me elegeu como servo dele, como amigo dele depois. Amém, queridos? E nós não podemos pensar que é o contrário. Porque quando Jesus fala aí que eu escolhi a vós, ele está falando assim, ó, lembre-se, eu sou Jesus. Você é o servo. Você é meu amigo agora. Mas eu é que tenho que ser o principal na sua vida, porque eu te escolhi, eu te ordeno a fazer, sou eu que faço na sua vida. Amém? Então, é Jesus que nos envia para dar fruto. É Jesus quem nos escolhe. É Jesus quem nos lapida. É Jesus quem transforma as nossas vidas. E depois daí, nós vamos além, com os nossos frutos, depois de sermos transformados pelo Espírito Santo. Você vai falar, Diego? Rapidinho, só para... eu gostei dessa parte, né? E vos designei para que vades e deis frutos. Agora, se a gente pegar o contexto lá de cima, gente, falando dos mandamentos, você está falando do quê? De amar uns aos outros. Então, qual que é o fruto que ele te designou para fazer? Que fruto é esse, gente? Amar uns aos outros. Amar uns aos outros, ele está falando isso. E ele começa falando de amar uns aos outros e termina falando o que lá? Que vos ameis uns aos outros. Então está tudo dentro de um compartimento ali, está tudo dentro de um contexto só. Então, Jesus está falando, eu espero ver isso dos meus discípulos. Esse é o fruto. Entendeu? Porque muitas vezes a gente acha que o fruto não, estou dando meu dízimo, está tudo bem. O fruto eu vim aqui e viver um ritual religioso. Eu venho no dia da Santa Ceia, que aí nós temos quase 100% da igreja no dia da Santa Ceia. Depois, não sei, parece que eu vim bater o meu carimbo, eu vim bater o meu cartão de ponto gospel no dia da Santa Ceia e depois eu posso viver do jeito que eu quero. Entendeu? Ou seja, que prazer é esse na presença de Deus? Isso é fruto de quem não tem prazer na presença de Deus, só está indo lá para aplacar minha consciência. Entendeu? E eu só queria focar nisso, gente. É muito forte essa palavra. O fruto que Jesus espera da sua vida, mais do que atos religiosos, que são importantes, que têm o seu valor, mas é o amor entre os irmãos. Amor não só de palavras, amor de obras. Óbaras. Nós aprendemos com o Genésio, né? Quando veio aqui. Óbaras. Diego já adiantou o final aí, mas tá bom. Não sabia.
Então, se Jesus nos escolheu e ele nos comissionou a fazer algo, né? Então, ele tem o direito de fazer o quê? De dar condições. Então, se ele escolheu e ele nos comissionou, né, ao quê? Ao amor. E o amor é a base de tudo. Se nós amamos e obedecemos o Senhor em amor, os mandamentos são fáceis de cumprir, não são? Os 10 mandamentos lá da lei de Moisés? Então, eu coloquei algumas coisas aqui que o Senhor requer de nós, para finalizar. Então, Jesus escolheu os seus discípulos para que eles dessem frutos que permanecessem, que nós já falamos, né? Para a glória de Deus. Então, isso aí foi o que nós falamos nas aulas passadas. Outro ponto, os discípulos tinham que valorizar os seus privilégios que lhe foram concedidos, como a amizade com Jesus e as orações atendidas. Os discípulos tinham que valorizar isso como nós também temos que valorizar. Amém, queridos? Porque tem alguém querendo falar? Ah, pastora. Pode falar, pastora. Pode falar. Eu já estou finalizando. Bom dia. Eu ia falar lá atrás, mas pode seguir, aí eu fecho no final. Oh, eu não vi, perdão. Pode chegar em casa. E terceiro, Jesus, ele prepara os discípulos para continuarem em obediência. Então, mais uma coisa que o Senhor Jesus requer de nós. Então, olha aí, 1 João 5,3. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Amém, queridos? Então, quando eu obedeço em amor, os mandamentos não são pesados. Quarto, Jesus preparou seus discípulos também para que eles continuassem a amar uns aos outros, mesmo depois dele ter voltado para o Pai. Quinto, o amor é o primeiro fruto que os discípulos de Jesus devem produzir. Então, que o amor seja primeiro em nossas vidas, porque ele é fundamental e ele é essencial para nós. 1 Coríntios 13:13 diz assim, ó: assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, Jesus nos lembra mais uma vez agora, no versículo 17, que vos ameis uns aos outros. Como o Diego falou, amar não é uma opção, é uma ordenança. Mateus 22, 37 a 39, respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. E Marcos 12, do 30 ao 31, também vem falar a mesma coisa. Tá bom? Eu não vou ler não, que é o mesmo versículo. Um é na visão de Marcos e o outro é na visão de Mateus. Então, a Bíblia, ela está recheada de versículos que fala de amor e fala de amar, e fala de cuidar, e fala de dar a vida, e fala de tudo relacionado a estes dois mandamentos. Né? Ao mandamento que Jesus nos deu. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, o próximo como a nós mesmos. 1 João 4,7 diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amém, queridos? Então, nós vamos finalizar com esse versículo aqui. Eu tinha outros versículos aqui para falar, mas nós vamos finalizar com esse. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amém? Então, que nós possamos ser verdadeiramente esses ramos, que estejamos sempre enxertados, permanentes no Senhor Jesus, para que nós possamos dar frutos abundantes e frutos bons, através do Espírito Santo de Deus. Amém? É isso que eu ia falar, pastora. Amém, irmãos? Então vamos orar por isso, queridos?
Vamos nos colocar de pé? Né, como nós ouvimos muitas palavras bonitas.